Boa noite, pessoal. Espero que todos estejam bem. Nesta semana, nós iremos ver conceitos de empreendedorismo. Nossa aula está baseada na bibliografia básica, o livro do Dornelas, Empreendedorismo, Transformando Ideia em Negócios, e o livro do Fernando Dolabella, que é Oficina do Empreendedor. Então, os conceitos que eu trago aqui para vocês estão baseados nessas duas obras e vocês podem também consultar o material que está disponível para vocês de leitura no ambiente virtual. Bom, vamos lá então para os conceitos de empreendedorismo. Por quê? Primeira coisa, por que estudar empreendedorismo no curso técnico em informática? Qual é a importância do empreendedorismo? Primeiramente, nós podemos dizer que estamos numa era bastante avançada da questão tecnológica. Então, estudar empreendedorismo na atualidade é fundamental para que nós possamos acompanhar o avanço tecnológico qual nós estamos vivendo. Então, uma das primeiras, dos primeiros elementos, da importância de se estudar empreendedorismo é justamente pelo nosso período histórico, nesse contexto em que o avanço tecnológico ele é cada vez mais presente no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, Todas as coisas o qual nos cercam, que nos rodeiam, nós estamos cercados aí pela tecnologia, cada vez mais de ponta, inclusive. Um outro aspecto importante para a gente destacar sobre a importância de se estudar empreendedorismo é que o mercado precisa cada vez mais de empreendedores. É preciso que os colaboradores das organizações não sejam apenas aquele velho empregado que fazem as coisas repetitivas, sem nenhuma agregação de valor para as organizações. Na verdade, o que o mercado está precisando é de pessoas com iniciativa, com proatividade, com características empreendedoras, para que deem conta de um contexto cada vez mais competitivo do mercado no qual nós estamos inseridos. Então, o mercado hoje precisa de pessoas empreendedoras, de pessoas que conseguem ver além, do que as outras organizações estão vendo, de pessoas que sejam proativas, de pessoas que tenham habilidades para colocar a organização ou as organizações, num lugar de destaque, de competitividade hoje no mercado. Um outro ponto é de que o mercado de trabalho exige pessoas capacitadas, conhecedoras, Então, você estudar empreendedorismo é justamente tem esse objetivo de que você seja habilitado, de que você seja capaz, de que você tenha conhecimento teórico, conhecimento prático, e que você saiba aplicar este conhecimento em prol das organizações. Então, além de você precisar de características empreendedoras, que são características, inclusive, que você pode adquirir, ao longo da sua trajetória profissional, o mercado precisa de pessoas capacitadas, de pessoas que não apenas tenham esse conhecimento, mas saibam aplicar estes conhecimentos, certo? Uma outra questão importante é de que, atualmente, os recursos das organizações elas precisam ser geridas adequadamente, Nós estamos falando de um contexto em que os recursos são cada vez mais escassos, os recursos são cada vez mais caros, Os recursos precisam ser melhor aproveitados. Então, nós precisamos de pessoas capazes, profissionais capazes de fazer a gestão adequada dos recursos.
né? Então, isso nós estamos falando da sustentabilidade das organizações, né? A capacidade dela se manter no mercado. Então, para que ela possa se manter no mercado, é necessário que se faça a gestão adequada dos seus recursos, né? Recursos financeiros, recursos humanos, matéria-prima, né? Enfim, todos os recursos que envolvem o sistema produtivo das organizações, certo? Então, daí mais um aspecto a se destacar da importância de se estudar empreendedorismo. É importante ainda que o profissional técnico em informática, né, você profissional técnico em informática, esteja preparado para aproveitar as oportunidades. Suponhamos que você não queira ser um funcionário de uma organização, mas que você está aí tentando encontrar algo no mercado em que você possa aplicar suas energias, né? Aplicar seus recursos. Portanto, é preciso que você esteja preparado para aproveitar as oportunidades que porventura vierem a surgir, né? Inclusive, uma das coisas que eu destaquei na aula anterior foi de que nós estamos vivendo num contexto, numa era histórica em que o profissional de informática é um profissional que muito provavelmente estará diante de um leque de oportunidades cada vez maior, pelo contexto de pandemia no qual nós estamos vivendo, né, em que os profissionais de informática estão agora aí sendo bastante requisitado para dar conta da demanda que surgiu em função da situação de pandemia, que, inclusive, né, vai garantir que muitas atividades não voltem mais para a estaca anterior, né? Muitas atividades irão continuar dessa forma como nós estamos aqui trabalhando, né, no sistema online, através da internet, através do uso dos recursos tecnológicos. Portanto, isso vai demandar também mão de obra profissional para atender esse público, para atender essa demanda presente aí na situação atual. Uma outra, um elemento importante aqui é de que não haverá desenvolvimento econômico sem empreendedores, né? Para que haja desenvolvimento econômico, para que haja avanço tecnológico, nós precisamos de empreendedores, nós precisamos de pessoas que estejam vendo para além do que as pessoas, do que outras pessoas estão vendo, né? Esse ver além, esta proatividade, esta habilidade empreendedora, né? Esta criatividade, né? Esta capacidade de inovação que são características peculiares dos empreendedores, elas que irão trazer desenvolvimento econômico para a economia local, regional, economia nacional e na economia global. Então, nós estamos falando de que, no momento em que estamos vivendo, o empreendedor é fundamental para o desenvolvimento econômico, certo? Então, antes da gente começar, né, algumas perguntas eu trouxe aqui para um pouco nortear aí a nossa discussão sobre os conceitos de empreendedorismo, né? Para início de conversa. Quais são os fatores que você acredita serem necessários para que um empreendimento seja considerado um caso de sucesso? Que fatores você considera, né, que é necessário para que o empreendimento seja considerado um caso de sucesso? Mantendo uma estabilidade no mercado e um bom percentual de lucratividade. Nós precisamos pensar nesses fatores, né? Nessa disciplina nós iremos conhecer aí alguns fatores que é fundamental para que um empreendimento seja considerado caso de sucesso, né? Questão 2, podemos dizer que se você for o dono do negócio, de um empreendimento, você precisa dispor de um grande capital? Ou será que seu empreendimento ele deve ter mais de 20 funcionários para que possa ser considerado aí um caso de sucesso, para que dê certo? Ou você acha que não? Ou você acha que podemos começar do zero, né? Digamos assim.
podemos começar sem capital. Qual que é a ideia que vocês têm em relação a isso? Terceira questão, será que esse negócio, né, pensando aí numa possível empreendimento que vocês irão adentrar, será que esse negócio já deve ser consolidado no mercado? Ou pode ser algo novo, algo que ninguém ainda tenha pensado, né? Será que é necessário conhecer quem são seus fornecedores? Questão 5. É importante conhecer os gostos dos seus clientes? Ou ainda, é importante gostar do que você pretende montar? Ou do que você pretende empreender? Na tela seguinte, nós temos outras questões ainda, para a gente começar aqui, né, o nosso bate-papo. Se você é dono do negócio, você poderá dormir até mais tarde e deixar que seus empregados tomem conta de tudo que deve ser feito? Ou será que você precisa ser aquele cara que abre a organização, que abre, né, o estabelecimento e fecha o estabelecimento? Mas afinal, né, diante de todas essas questões que nós precisamos responder, que nós precisamos pensar, o que significa empreendedorismo, né? Será que empreendedorismo é um comportamento ou uma habilidade? Ou será que o empreendedorismo é uma atitude? Ou será que é possível ainda aprender empreendedorismo? Ou isso é privativo de quem nasceu para ser empreendedor, né? Então são algumas questões que serão aqui colocadas e que serão respondidas aí ao longo do semestre, né? Ao longo do nosso aprendizado sobre empreendedorismo. Espero que vocês também possam compartilhar o conhecimento de vocês acerca dessas questões e acerca do empreendedorismo, né? Que é algo que pode estar aí acompanhando vocês durante a trajetória acadêmica e que precisa ser despertado também. E o IFMS é uma instituição onde esta habilidade, esta possível habilidade, esta possível característica possa ser aí despertado nos estudantes. Então, para a gente começar aqui, né, nós poderíamos colocar da forma como o Dolabella nos colocou, né, sobre os conceitos do empreendedorismo, que tem os precursores e depois os contemporâneos, né? Então a gente pode perceber que ao longo da trajetória também de tentativas de definições ou de aplicação do empreendedorismo, também houve aí um processo de agregação, né, de elementos no conceito do empreendedorismo. Então, para a gente começar, né, empreendedorismo ou empreendedor eram conhecidas as pessoas que compravam matéria-prima, que processavam essa matéria-prima e depois comercializavam, né? Estando elas subjacentes às noções de oportunidade e assumir riscos. Então vejam bem que a questão de oportunidade e assumir riscos, né, já aparece aqui nos precursores do empreendedorismo, né, tentando aí colocar algo relativo a essa atividade tão importante que só veio ser conhecido, né? Inclusive isso a gente viu na aula anterior, só veio a ser disseminado principalmente aqui no Brasil a partir dos anos 90, né? 80, anos 90 e agora nos anos 2000, no século 21 é que a gente vê de fato, né? Vem acompanhando de fato o empreendedorismo ganhar território aí nas universidades, nos cursos,
nas instituições, né, como programas, projetos, enfim, né, o empreendedorismo ganhando território. Então, já é algum elemento que se traz aí nos precursores, né, já existe alguns elementos nos conceitos, mas o empreendedorismo é algo bastante recente, né? Além desse primeiro conceito, né, aqui eu sei diz que o empreendedor movimenta recursos econômicos de um setor de menor produtividade para outro de maior produtividade e melhor rendimento, certo? Então, para o SEI é a movimentação de recursos econômicos, né? O empreendedor, e aqui é um elemento importante, é alguém que inova e é agente de mudanças. Então, percebam vocês que a palavra inovação, né, e agente de mudanças é um dos elementos que aparece aí, que nós destacamos aqui, importantíssimo para os conceitos, para a gente entender o conceito de empreendedorismo. Inovação, agente de mudança. O empreendedor é aquele que inova. O empreendedor é um agente de mudança. Então, prestem bastante atenção nisso, anotem essas palavrinhas-chave que são a essência do conceito de empreendedor e empreendedorismo, certo? Ainda nesse bloco dos precursores, né? Empreendedor, segundo Schumpeter, é aquele que catalisa o desenvolvimento econômico devido ao aproveitamento de oportunidades em negócios. É alguém que faz novas combinações de elementos, criando novos produtos, novos métodos de produção, identificando novos mercados de consumo ou fontes de suprimento, criando novos tipos de organização e sobrepondo-se aos antigos métodos menos eficientes e mais caros, né? Então, é aquele cara que sabe aproveitar as oportunidades de negócio, certo? Então, mais um elemento, mais um aspecto aí que você precisa destacar. O empreendedor é aquele que sabe aproveitar as oportunidades de negócio, criando, né? Ele combina elementos para criar novos métodos, novos mercados, né? Novos tipos de organização, substituindo os antigos métodos menos eficientes e mais caros por novos métodos mais eficientes, mais econômicos, que traz maior produtividade e lucratividade para as organizações. Beleza? Então vamos lá para outro conceito, né? Agora uma abordagem dos contemporâneos, certo? Abordagem dos contemporâneos. Fortin diz que o empreendedor é uma pessoa capaz de transformar um sonho, um problema ou uma oportunidade de negócios em uma empresa viável. Beleza, aqui o empreendedor já vem, né, correlacionado à questão da criação de uma empresa. O empreendedor é aquele que cria uma empresa, né? Porém, é aquele que é capaz de transformar um sonho, de transformar um problema, olha só, solução de problemas, né? É o cara que consegue visualizar no seu contexto um problema, né? E a partir desse problema transformar ele ou ela numa oportunidade, certo? Então, consegue pegar esta oportunidade, consegue observar esse problema, transformar numa oportunidade e, então, daí criar uma empresa viável. O Babson College, né, coloca que empreendedorismo é uma forma de pensar e agir, né, que é obcecada pela oportunidade. Holística na abordagem, quer dizer, consegue ver, né, os problemas, a sociedade, o seu contexto como um todo, né, holístico na abordagem, e apoiada na liderança, com o propósito de criação de riqueza. Então, mais uma vez, a palavra oportunidade
aparece no conceito aqui de empreendedor a empreendedorismo. Uma forma de pensar e agir que é obcecada pela oportunidade. Então, buscando sempre a oportunidade, né? Com o propósito de criação de riqueza, né? Que é o aproveitamento dessa oportunidade para algo que possa agregar ao empreendedor, né? E à sociedade. Um outro conceito aqui, para a gente ainda aprofundar este conhecimento, é de que o empreendedorismo pode ser compreendido como a arte de fazer acontecer, com criatividade e motivação, né? Então, gosto muito de destacar estes aspectos, porque fala aqui da arte de fazer acontecer, né? O empreendedorismo é uma arte, né? O empreendedorismo é um elemento, né? Característico de uma pessoa que consegue ver além. Mas não só isso, essa pessoa, ele age, ele faz as coisas acontecerem, eles resolvem problemas com criatividade e motivação. Então, motivação é outro aspecto importante que está aqui, que acompanha o empreendedor. O empreendedor precisa estar motivado para que ele possa conseguir resolver determinada situação, determinado problema, aproveitar determinada oportunidade. Consiste no prazer de realizar com sinergismo e inovação qualquer projeto pessoal ou organizacional, em desafio permanente às oportunidades e riscos. Então, olha só, né? Que o empreendedorismo consiste no prazer de realizar com sinergismo, né, e inovação qualquer projeto pessoal ou organizacional. Então, quando a gente fala de empreendedorismo, o que é importante destacar aqui é justamente que todo esse conhecimento que vocês poderão adquirir nesta disciplina é que elas não serão aplicadas tão somente usados dentro das organizações ou para a criação de uma determinada empresa, mas ela também, esse conhecimento vai servir também para o seu projeto pessoal. Eu imagino que vocês estejam aí neste curso, né, pensando lá na frente, pensando no que vocês irão ainda se tornar, né, pensando em fazer uma graduação, pensando em possivelmente fazer um mestrado, fazer um doutorado. Então você tem um projeto pessoal, né? E durante essa trajetória, para você conseguir alcançar seus objetivos, vocês irão precisar justamente de usar todo esse conhecimento, né? Empreendedor, vocês irão precisar empreender ao longo da sua carreira para que você possa se tornar um profissional de sucesso, certo? Então vocês irão precisar de criatividade, vocês irão precisar de motivação, né? Vocês irão precisar inovar ao longo do caminho. Então não quando a gente fala de empreendedorismo, é um conjunto, um vasto conjunto de conhecimento que você pode aplicar tanto dentro de uma organização quanto também no projeto pessoal, né? Sabendo que ao longo da sua trajetória, ao longo do seu caminho, haverá oportunidades e haverá riscos, né? Riscos de fracasso. Então, o empreendedor sempre vai lidar com essa possibilidade de fracassar. Lembrem-se sempre disso, né? O que nós estamos dizendo é que essa disciplina ela não irá fazer um milagre, né, na sua trajetória, seja ela nos seus projetos, seja ela pessoal, seja ela organizacional, certo? Não irá salvar nenhuma organização. O que nós estamos dizendo é que o conhecimento que se pode adquirir nessa disciplina, né, eles poderão ser aplicados de forma racional, de forma criativa, de forma inovativa, para ou no sentido de minimizar os riscos, de aproveitar as oportunidades e minimizar os riscos que
fazem parte do contexto das organizações, fazem parte dos contextos dos profissionais, né? Então, nós precisamos entender que os riscos são reais, são verdadeiros, são possíveis, né? E nós precisamos estar preparados para enfrentar estes riscos. Um exemplo clássico dessa situação, dos riscos, né? É justamente o contexto de pandemia, no qual muitas organizações foram pegos ou pegas de surpresa, né? Uma situação que não estava prevista para muitas organizações e que foi bastante danosa no sentido de garantir ou não a continuidade do negócio das organizações. Então, os riscos, né, como este, que cai abruptamente na nossa realidade, elas são reais, elas estão muito prestes a acontecer, sempre prestes a acontecer. E nós precisamos saber que os riscos são reais e que, portanto, né, se a gente tiver, quanto mais preparado estivermos, melhor a gente pode surfar aí, né, nos riscos que estão por vir. Então, empreendedorismo é assumir um comportamento proativo diante de questões que precisam ser resolvidas. Então, aqui uma característica fundamental do empreendedor é o comportamento proativo. Mais para frente a gente vai estudar características empreendedoras. Comportamento proativo é uma característica importantíssimo que faz parte aí do conceito de empreendedorismo. Então é importante anotar isso, né? Para as avaliações, para o conhecimento de vocês, a questão do comportamento proativo. O empreendedor necessita ser proativo. Dando sequência aqui, o empreendedorismo é o despertar do indivíduo para o aproveitamento integral de suas potencialidades racionais e intuitivas. Então vejam bem, o empreendedorismo é o despertar do indivíduo para o aproveitamento integral de suas potencialidades racionais e intuitivas. Então, quando a gente está falando de todo esse conhecimento que vocês poderão adquirir na disciplina, que poderão adquirir através dos estudos, das pesquisas, é que vocês irão, né, usar esse conhecimento de forma racional, mas empreender também é ser intuitivo. Porque vai chegar momentos em que vocês irão estar diante de situações reais em que muitas vezes todo o conjunto de informações que vocês têm, o conjunto de dados que vocês têm, ou que vocês terão, muitas vezes não serão suficientes para uma tomada de decisão racional, né? O que isso significa? Significa muitas vezes que vocês irão precisar da intuição, de que você é um empreendedor de sucesso. O empreendedor criativo é aquele cara que consegue, né, através de um conjunto de informações, ainda que insuficientes, ainda que incompletas, muitas vezes, consegue tomar uma decisão intuitiva e assertiva, né? E com isso conseguir aproveitar a oportunidade ou as oportunidades e conseguir ter sucesso a partir disso. Então, o empreendedorismo é a busca do autoconhecimento, né? Ou seja, quando a gente está falando de intuição, a gente está falando, por exemplo, de medo ou não, né? A gente está falando de capacidade de tomar iniciativas. Então, isso é intuição, né? Saber que nessa direção vai dar certo, na outra direção pode não dar certo, certo? Então, isso é intuição, e essa intuição muitas vezes vem através da busca do autoconhecimento,
Você precisa conhecer os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, né? Você precisa conhecer o ambiente no qual você está inserido. Então, é a busca do autoconhecimento em processo de aprendizado permanente, em atitude de abertura para novas experiências e novos paradigmas. Então, o empreendedor, ele se renova sempre. Ele aprende sempre, né? Ele prova de novas experiências, ele prova de novos padrões, novos paradigmas. Então, é o tipo de pessoa que está aberto para o aprendizado, que está aberto para coisas novas que podem estar no ambiente no qual está inserido, certo? Então, este processo de aprendizado permanente é fundamental para o desempenho ou para a atividade empreendedora. Empreendedorismo, né, segundo Schumpeter de novo, é um processo de destruição criativa, através da qual produtos ou métodos de produção existentes são destruídos e substituídos por novos. Já para Dolabella, corresponde a um processo de transformar sonhos em realidade e em riqueza. Então, processo de destruição criativa. Por quê? Porque é substituir algo obsoleto, algo ultrapassado por algo novo, algo criativo, né? Algo diferente, algo que vem para agregar. Então é destruição criativa. Não é simplesmente destruir por destruir, mas substituir aquele que já está ultrapassado, que já está obsoleto, por algo novo, por algo que agrega, né? Valor para quem for fazer o uso deste conhecimento, deste novo produto, deste novo serviço. Então, Schumpeter traz este conceito de destruição criativa. Mais um ponto aí para vocês anotarem, para vocês pesquisarem, inclusive, mais sobre esse conceito de destruição criativa. Dolabella já traz este conceito de transformar sonhos em realidade, né? Já é um pouco mais intrínseco da pessoa, né? Algo que você tem contigo, guardado dentro de você, um sonho, né? E o empreendedorismo é justamente a capacidade de você transformar este sonho seu em realidade e em riqueza. Então, né, um conceito aí que também engloba essa questão do intrínseco da pessoa, né? Do particular, do privativo. Para Barreto, empreendedorismo é a habilidade de criar e constituir algo a partir de muito pouco ou de quase nada. Olha só, né? Ao longo também desses conceitos, a gente vem aqui respondendo algumas questões que nós colocamos lá no início da nossa conversa. É a habilidade de criar ou constituir algo a partir de muito pouco ou quase nada. Quer dizer, você pode começar algo a partir de uma ideia, né? Você pode começar algo a partir de uma ideia. Muito provavelmente você tem uma ideia e você não tem um recurso. E aí o que é que você precisa? Você precisa da capacidade de conseguir fazer com que as pessoas possam acreditar na sua ideia. Capacidade de persuadir as pessoas, de persuadir um possível investidor. Então, você pode começar algo a partir de quase nada, né? A partir de uma ideia. Você precisa da ideia, você precisa de convencer alguém de que aquela ideia funcione, de que aquela ideia pode trazer algo novo, né? Que aquela ideia pode gerar riqueza. Então você pode criar, constituir algo a partir de quase nada. Isto é empreendedorismo. Isto é ser inovador, né? É o desenvolver de uma organização
em oposição a observá-la, analisá-la ou descrevê-la. Quer dizer, é você atuar, ser proativo dentro de uma organização, né? Daí falamos de proatividade. É o desenvolver, empreendedorismo é o desenvolver de uma organização. Em oposição a apenas ser um colaborador que observa, que analisa, que descreve, mas que simplesmente não toma nenhuma decisão em prol da organização. Então, é o desenvolver de uma organização, é o agir, é o fazer. Empreendedorismo é ação, certo? Muito bem. Outro ponto importante para a gente entender os conceitos de empreendedorismo é a diferença entre empreendedorismo de oportunidade e empreendedorismo de necessidade. Isso aqui está no livro do Dornelas e vocês precisam compreender. Vocês precisam assimilar muito bem essa diferença. Empreendedorismo de oportunidade. O empreendedor, neste conceito, o empreendedor, ele é aquele cara visionário, certo? O empreendedor sabe aonde quer chegar. Então, empreendedorismo de oportunidade engloba empreendedor visionário que sabe aonde quer chegar, né? Aqui o empreendedor cria uma empresa com planejamento prévio, tem em mente o crescimento que quer buscar para a empresa e visa a geração de lucros, a empresa e a riqueza, certo? Então, nós estamos falando de empreendedorismo de oportunidade. O cara sabe aproveitar as oportunidades. É oportuno, né? Ele sabe aproveitar de forma racional as oportunidades. Ele consegue visualizar lá na frente, ele sabe aonde ele quer chegar e faz tudo isso com planejamento. Então, ele antes planeja, ele tem em mente exatamente onde quer chegar. O empreendedorismo de necessidade, o candidato a empreendedor, ele, ao contrário daquele que planeja, o empreendedor de necessidade, ele se aventura na jornada empreendedora. Por quê? Porque ele está ali mais por falta de opção, é uma necessidade que bateu na porta, então ele empreende, mas por falta de opção, por estar desempregado muitas vezes e por não ter alternativa de trabalho. Então é uma necessidade, o empreendedorismo de necessidade, eu necessito fazer alguma coisa. E o que acontece, né, nesse contexto em que o empreendedorismo surge muitas vezes do nada? Nesse caso, os negócios costumam ser criados informalmente, não são planejados de forma adequada e muitas vezes fracassam bastante rápido, não gerando desenvolvimento e ainda aumenta as estatísticas de mortalidade dos negócios. Então, prestem bastante atenção nessa diferença entre o empreendedor de oportunidade, aquele que consegue, né, aproveitar as oportunidades, e o empreendedor de necessidade, aqueles que está ali por necessidade. O próprio nome já nos leva aí, né, a entender, a compreender esta diferença, certo? Então prestem bastante atenção, estudem bastante este ponto para que vocês possam aí assimilar bem o conceito, a diferença aí que envolve o empreendedorismo e o empreendedor. Vamos aqui para mais um conceito, né? Segundo Dornelas, empreendedor é aquele que detecta uma oportunidade. Sempre nós estamos falando dessa questão das oportunidades, né? E cria um negócio para capitalizar sobre ela, para gerar lucro, renda, né? Capital, assumindo riscos
calculados. Então, vejam bem que o empreendedor, ele assume riscos calculados. Então, como nós falamos, os riscos, eles são reais, né? O empreendedor de oportunidade é aquele que sabe aonde quer chegar, é aquele que planeja. Portanto, o planejamento envolve justamente o quê? Saber que os riscos existem, né? Mas que eu posso enfrentar estes riscos. Então, eu vou assumir os riscos de forma calculada, né? Através do conhecimento, levantamento de dados, informações. Então, isso é assumir riscos calculados. Quais são os riscos? Onde estão? Como são? De que forma nós podemos enfrentá-los? Então, existe a possibilidade de a gente calcular os nossos passos, né, através do planejamento, ok? Mais para frente a gente vai falar de plano de negócios. Então, é o momento em que nós iremos planejar, nós iremos estudar o planejamento. Em qualquer definição de empreendedorismo, encontram-se pelo menos os seguintes aspectos referentes ao empreendedor, inclusive que nós já falamos aqui nos conceitos, né? Empreendedor, ele tem iniciativa para criar um negócio, ele tem paixão pelo que faz, né? Aquela questão em que nós colocamos logo no início, né? Será que quando eu abrir o meu negócio, eu posso deixar que outra pessoa toque o meu negócio adiante, né? E eu cruzo os braços e posso dizer agora eu sou o patrão? Ou será que eu tenho que estar ali acompanhando o desenvolvimento do meu próprio negócio? Então, o empreendedor é aquele cara que tem amor pelo que faz, né? Que é o primeiro a chegar na empresa, que é o último a sair da empresa, que muitas vezes passa o final de semana dentro da organização para dar conta do trabalho, para que a organização esteja de acordo com aquilo que ele sonhou, né? Então, ser empreendedor exige muitas vezes sacrifício pelo negócio. Exige que você dedique a maior parte do tempo ao seu negócio. Então, o empreendedor precisa de paixão pelo que faz. O empreendedor utiliza os recursos disponíveis de forma criativa. Nós já falamos da questão da criatividade, né? Nós já falamos, inclusive, da questão de saber utilizar os recursos, transformando o ambiente social e econômico onde vive. Então, o empreendedor é aquele que transforma o ambiente social e o ambiente econômico onde vive, que gera emprego, né? Que gera igualdade entre as pessoas, que gera riqueza, que agrega valor nos processos, no ambiente, né? Que preocupa-se com a questão da sustentabilidade, com a questão da natureza. Então, esse é o cara empreendedor, esse é o cara que consegue ver o ambiente do seu negócio, o ambiente o qual o cerca, de forma holística, preocupado com todos os elementos que fazem parte da sociedade. É preciso, né, hoje, cada vez mais, preocupar-se com as questões ambientais, preocupar-se com as questões sociais, além da situação econômica, né? Além do seu próprio desejo de gerar riqueza e lucro para si próprio. Nós precisamos preocupar-se com a transformação da sociedade como um todo, né? Transformação no sentido de melhoria para a sociedade como um todo. Então, este é também um papel do empreendedor, né? Nós já falamos, o empreendedor aceita assumir os riscos calculados e a possibilidade de fracassar, né? Então, como o ambiente é um campo de reais possibilidades, né, de riscos, então também existe essa possibilidade aí de fracassar. Aqui nós encerramos o nosso breve
comentários sobre os conceitos, né, de empreendedorismo e empreendedor. Espero que vocês tenham aí assimilado alguma coisa. Deixarei atividades para a gente fixar aqui os nossos conceitos. Então, um grande abraço e até a nossa próxima aula.